Thomas Piketty. 14. Quarta parte. Regular o capital no século XXI. 13. 1. Um Estado social para o século XXI. Analisamos, nas 3 primeiras partes deste livro, a trajetória da distribuição da riqueza e da estrutura da desigualdade desde o século XVIII. Devemos agora tentar tirar algumas lições para o futuro. Um dos principais ensinamentos da nossa pesquisa é que, em grande medida, foram as guerras que fizeram tábula rasa do passado e provocaram uma transformação das estruturas da desigualdade no século XX. Neste início de século XXI, certas desigualdades da riqueza que pensávamos ter desaparecido parecem estar prestes a voltar a seus picos históricos, ou até mesmo a ultrapassá-los, no contexto da nova economia global, portadora de imensas esperanças, o fim da pobreza, e de enormes desequilíbrios, tanto entre indivíduos como entre países. Será que podemos imaginar para o século XXI uma superação do capitalismo que seja ao mesmo tempo mais pacífica e mais duradoura, ou deveríamos apenas esperar pelas próximas crises ou pelas próximas guerras, verdadeiramente mundiais desta vez? Com base nas evoluções e nas experiências históricas que apresentamos aqui, quais instituições e políticas públicas permitiriam regular de maneira justa e eficaz o capitalismo patrimonial global no século que se inicia? Como já vimos, a instituição ideal que seria capaz de evitar uma espiral infindável de aumento da desigualdade e também retomar o controle da dinâmica em curso seria um imposto progressivo global sobre o capital. Um instrumento como esse teria ainda o mérito de gerar a transparência democrática e financeira dos patrimônios, o que é uma condição necessária para a regulação eficaz do sistema bancário e dos fluxos financeiros internacionais. O imposto sobre o capital faria prevalecer o interesse geral em detrimento do interesse privado, preservando, a um só tempo, a abertura econômica e as forças da concorrência. O mesmo não pode ser dito sobre as diferentes reações de cunho nacionalista e identitário que poderiam surgir como uma alternativa menos adequada. Em sua forma realmente global, o imposto sobre o capital é uma utopia. Assim, poderíamos pensar em uma solução que funcionasse e pudesse ser aplicada em uma escala regional ou continental, e em particular europeia, começando pelos países que desejassem instituí-la. Contudo, antes de chegar a essa solução, é necessário primeiro expandir a questão do imposto sobre o capital, que será sempre apenas um dos elementos de um sistema fiscal e social ideal, para um contexto muito mais amplo, ou do papel do poder público na produção e distribuição das riquezas e na construção de um Estado social adaptado ao século XXI. 2. A crise de 2008 e retorno do Estado. A crise financeira mundial deflagrada em 2007-2008 costuma ser descrita como a mais grave que o capitalismo global já sofreu desde 1929. Essa comparação é em parte justificada, mas não devemos esquecer várias diferenças fundamentais. A mais evidente é que a crise recente não culminou em uma degressão tão devastadora quanto a antiga. Entre 1929 e 1935, o nível de produção dos grandes países desenvolvidos caiu 25%, o desemprego aumentou na mesma proporção e o mundo inteiro só saiu dessa grande depressão ao entrar na Segunda Guerra Mundial. A crise atual, felizmente, foi bem menos cataclísmica. Daí ela ter sido chamada apenas de Grande Recessão, o que é bastante reconfortante se compararmos com a designação da crise dos anos 1930. As principais economias desenvolvidas só recuperaram seus níveis de produção de 2007 em 2013, as finanças públicas encontram-se em um estado lastimável e as perspectivas de crescimento se apresentam permanentemente morosas, sobretudo na Europa, emaranhada numa interminável crise da dívida pública, o que é irônico, por se tratar de um continente com a relação patrimônio-renda mais elevada do mundo. No entanto, a queda da produção, mesmo no momento mais grave da recessão, em 2009, não ultrapassou 5% na maior parte dos países ricos, o que é suficiente para gerar a mais grave recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, mas que é completamente diferente do desmoronamento maciço e das falências em série observadas nos anos 1930.
Além disso, o crescimento dos países emergentes retomou logo seus ritmos anteriores e alavancou o crescimento mundial dos anos 2010. A principal razão para que a crise de 2008 não tenha culminado em uma depressão tão grave como a de 1929 é que os governos e os bancos centrais dos países ricos dessa vez não deixaram o sistema financeiro ruir e aceitaram criar a liquidez necessária para evitar as cascatas de falências bancárias, que nos anos 1930 conduziram o mundo à beira do abismo. Essa política monetária e financeira pragmática, oposta aos conceitos ortodoxos liquidacionistas que prevaleceram no mundo todo depois do crash de 1929, permitiu evitar o pior. O presidente americano em 1929, Herbert Hoover, achava que os negócios mal geridos deveriam ser liquidados, e até a chegada de Franklin Roosevelt, em 1933, foi essa a política adotada. Ela também fez o mundo lembrar que os bancos centrais não existem apenas para olhar a vida passar pela janela e manter a inflação baixa. Em situações de pânico financeiro total, eles desempenham um papel indispensável de emprestador de última instância e são também a única instituição pública que, em caso de urgência, evita o desmoronamento completo da economia e da sociedade. Ainda assim, os bancos centrais não estão munidos de ferramentas para resolver todos os problemas do mundo. A política pragmática que se seguiu à crise de 2008 permitiu, sem dúvida, evitar o pior, mas não trouxe uma resposta duradoura para os problemas estruturais que tornaram a crise possível, em particular a falta gritante de transparência financeira e o crescimento da desigualdade. A crise de 2008 surgiu como a primeira crise do capitalismo patrimonial global do século XXI. E é pouco provável que seja a última. Vários especialistas denunciaram e lastimaram a ausência de um verdadeiro retorno do Estado à cena econômica e ressaltaram que a crise dos anos 1930, apesar de toda a sua brutalidade, ao menos teve o mérito de acarretar mudanças muito mais radicais, especialmente em termos de política fiscal e orçamentária. Roosevelt não elevou em poucos anos a margem superior da taxa de imposto federal para mais de 80% para as rendas muito mais altas, enquanto essa taxa era de apenas 25% sob o governo Hoover. Em comparação, no momento em que escrevo este texto, Washington ainda se pergunta se o governo Obama conseguirá em seu segundo mandato elevar a taxa superior deixada por Bush, de cerca de 35%, acima dos valores alcançados no mandato de Clinton nos anos 1990, em torno de 40%. No próximo capítulo, voltaremos a essa questão das taxas tributárias confiscatórias sobre as rendas julgadas escandalosas e economicamente inúteis, que é, efetivamente, uma inovação americana notável do período entre guerras e, a meu ver, merecia ser repensada e ressuscitada, sobretudo no país que primeiro a elaborou. Entretanto, não é possível resumir uma política fiscal e orçamentária à aplicação de uma taxa superior confiscatória às rendas mais elevadas, que, por definição, não gera quase nada, e o imposto progressivo sobre o capital é um instrumento mais apropriado para responder aos desafios do século XXI do que o imposto progressivo sobre a renda inventado no século XX. Veremos, porém, que esses dois instrumentos podem ter papéis úteis e complementares no futuro. Ainda assim, por ora é importante desfazer um grave mal-entendido. A questão do retorno do Estado não se coloca da mesma maneira nos anos 2010 do que nos anos 1930, por uma razão simples. O peso do Estado é muito maior hoje do que era àquela época, e em grande medida ele agora é maior do que nunca. É por isso que a crise atual se traduz às vezes em acusar os mercados e questionar o peso e o papel do poder público. Esse questionamento não cessou desde os anos 1970, 1980 e não cessará jamais. A partir do momento em que o poder público passou a desempenhar, na vida econômica e social, um papel central, adquirido nas décadas do pós-guerra, é normal e legítimo que esse papel esteja em debate permanente e seja posto em questão. Pode parecer injusto para algumas pessoas, mas é inevitável e natural.
Isso às vezes gera certa confusão e incompreensões violentas contra posicionamentos aparentemente inconciliáveis. Alguns clamam em alto e bom tom pelo retorno do Estado, em todas as formas, deixando a entender que ele desapareceu. Outros exigem seu desmantelamento imediato, sobretudo nos lugares em que ele já é mais ausente, como nos Estados Unidos, onde certos grupos provenientes dos Tea Parties desejam suprimir o Federal Reserve e voltar ao padrão ouro. Na Europa, os combates verbais entre os gregos preguiçosos e os alemães nazistas não são muito afetuosos. Tudo isso em nada facilita a resolução dos problemas. No entanto, os dois pontos de vista, anti-mercado e anti-Estado, têm, cada um, sua parte de verdade. É necessário ao mesmo tempo inventar novos instrumentos que retomem o controle de um capitalismo financeiro que enlouqueceu e renovar e modernizar de maneira profunda e permanente os sistemas de arrecadações e gastos, coração do Estado social moderno, que atingiram um grau de complexidade que por vezes ameaça gravemente sua inteligibilidade e sua eficácia social e econômica. Essa dupla empreitada pode parecer impossível e constitui, de fato, um desafio imenso para nossas sociedades democráticas no século que se inicia. Porém, ela é necessária e mesmo incontornável. É impossível convencer uma maioria de cidadãos de que é necessário criar novos instrumentos públicos, sobretudo no âmbito supranacional, sem demonstrar que os instrumentos já existentes funcionam corretamente. Para compreender melhor a função dessa empreitada, é preciso, antes de tudo, voltar um pouco ao passado e recordar brevemente as linhas gerais da evolução da estrutura de arrecadações e gastos públicos nos países ricos desde o século XIX. 3. A evolução de um Estado social no século XX. Para medir a evolução do papel do poder público na vida econômica e social, a maneira mais simples consiste em examinar a importância que o conjunto de impostos e arrecadações passou a exercer na renda nacional. Representamos no gráfico 13.1 as trajetórias históricas de 4 países, Estados Unidos, Reino Unido, França e Suécia, relativamente emblemáticos da diversidade de situações observadas nos países ricos. Constatamos semelhanças marcantes entre essas trajetórias, assim como diferenças significativas. A primeira semelhança é que os impostos representavam menos de 10% da renda nacional em todos os países no século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Isso significa que o Estado se envolvia muito pouco na vida econômica e social. Com 7,8% da renda nacional, era possível cumprir as grandes funções soberanas, a polícia, justiça, exército, relações exteriores, a administração geral etc., mas não muito mais do que isso. Uma vez financiados a manutenção da ordem, o respeito ao direito de propriedade e as despesas militares, que representavam muitas vezes quase a metade do total, não sobrava muita coisa nos cofres públicos. Nessa época, os estados custeavam algumas estradas e infraestruturas mínimas, bem como certo número de escolas, universidades e hospitais, mas os serviços públicos de educação e de saúde acessíveis à grande massa quase sempre eram bastante básicos. As receitas fiscais representavam menos de 10% da renda nacional nos países ricos até 1910. Depois, passaram a representar entre 30% e 55% em 2010. A partir dos anos 1920, 1930 e até os anos 1970, 1980, assistimos a um crescimento considerável da participação dos impostos e das despesas públicas, e, particularmente, das despesas sociais, na renda nacional dos países ricos. Em todos os países desenvolvidos, em apenas meio século, a participação dos impostos na renda nacional foi multiplicada por um fator de pelo menos 3 ou 4, às vezes por mais de 5, como nos países nórdicos. Em seguida, constatamos em todos os países uma estabilização quase completa da participação dos impostos na renda nacional desde os anos 1980 até os anos 2010. Essa estabilização se deu em níveis muito diferentes entre os países. A
pouco mais de 30% da renda nacional nos Estados Unidos, em torno de 40% no Reino Unido, e entre 45% e 55% na Europa continental, 45% na Alemanha, 50% na França e quase 55% na Suécia. As diferenças entre os países estão longe de serem insignificantes. Contudo, é surpreendente que as evoluções seculares como um todo sejam próximas umas das outras, sobretudo no que concerne à estabilidade quase perfeita observada em todos os países ao longo das 3 últimas décadas. As alternâncias políticas e as especificidades nacionais não estão totalmente ausentes do gráfico 13.1, por exemplo, o Reino Unido e a França, mas tiveram uma importância totalmente muito limitada perante essa estabilização geral. Assim, todos os países ricos, sem exceção, passaram ao longo do século XX de um equilíbrio em que se destinava menos de 1/10 da renda nacional aos impostos e às despesas comuns para um novo equilíbrio no qual se dedicava, no longo prazo, entre 1/3 e metade da renda nacional. Vários pontos essenciais devem ser esclarecidos a respeito dessa transformação fundamental. Para começar, vemos como a questão do retorno do Estado pode parecer incongruente no contexto atual. O peso do poder público nunca foi tão grande. Para termos uma visão mais completa do papel do Estado na vida econômica e social, é necessário levarmos em conta outros indicadores, claro. O Estado intervém fixando regras, e não somente arrecadando impostos para financiar despesas e transferências. Por exemplo, os mercados financeiros são regulados com bem menos rigor a partir dos anos 1980, 1990, em comparação com o período entre os anos 1950 e 1970. O Estado também pode intervir como produtor e detentor do capital. As privatizações realizadas ao longo das 3 últimas décadas no setor industrial e financeiro reduziram seu papel em relação às 3 décadas do pós-guerra. Mesmo assim, do ponto de vista do peso fiscal e orçamentário, o que é bem relevante, o poder público nunca desempenhou um papel econômico tão importante como nas últimas décadas. Não há tendência de baixa perceptível, ao contrário do que às vezes ouvimos. Claro que, em um contexto de envelhecimento da população, progresso das tecnologias médicas e necessidade de formação incessante cada vez maiores, o simples fato de se estabilizarem as arrecadações públicas proporcionalmente à renda nacional já representa em si um desafio, e é mais fácil fazer promessas enquanto se está na oposição do que as cumprir quando se está no poder. No entanto, as arrecadações obrigatórias compõem hoje mais ou menos metade da renda nacional em quase toda a Europa, e ninguém imagina de fato, para as próximas décadas, um crescimento comparável ao que se deu ao longo do período 1930-1980. Depois da crise dos anos 1930, e no contexto do pós-guerra e da reconstrução, seria razoável considerar que a solução para os problemas do capitalismo fosse um crescimento sem limite do peso do Estado e de suas despesas sociais. Hoje, as escolhas são necessariamente mais complexas. O grande salto à frente do Estado já se deu. Não haverá um segundo, ou pelo menos não sob essa forma. 4. As formas do Estado social. Para esclarecer melhor os desafios por trás desses valores, é necessário agora descrever com um pouco mais de rigor para quem serviu a alta histórica das arrecadações obrigatórias. Essa transformação corresponde à implementação de um Estado social ao longo do século XX. No século XIX e até 1914, o poder público se contentava em garantir as grandes missões soberanas. Essas missões mobilizam ainda hoje um pouco menos do que 1/10 da renda nacional. A alta da participação da arrecadação nas riquezas produzidas permitiu ao poder público cuidar de missões sociais cada vez maiores, representando entre 1/4 e 1/3 da renda nacional dependendo do país. Essas missões podem ser divididas, no primeiro momento, em 2 categorias de tamanho comparável. Trata-se, de um lado, das despesas públicas de educação e saúde e, de outro, das rendas de substituição e de transferência. As despesas públicas com educação e saúde representam entre 10% e 15% da renda nacional em todos os países desenvolvidos neste início de século XXI.
Dentro desse grupo, constatamos diferenças significativas entre os países. A educação primária e secundária é quase inteiramente gratuita para toda a população, mas o ensino superior pode ser privado, e bastante caro, sobretudo nos Estados Unidos, e em menor grau no Reino Unido. O sistema público de seguro-saúde é universal, ou seja, aberto a toda a população, em quase toda a Europa, incluindo, é claro, o Reino Unido. Nos Estados Unidos, ao contrário, o sistema público de seguro-saúde é reservado aos mais pobres e às pessoas idosas, o que não o impede de ser muito custoso. Em todos os países desenvolvidos, essas despesas públicas permitem que os governos assumam uma grande parte dos custos dos serviços de educação e de saúde, quase 3/4 na Europa e a metade nos Estados Unidos. O objetivo é possibilitar a igualdade de acesso a esses bens fundamentais. Toda criança deveria poder ter acesso à formação, qualquer que seja a renda de seus pais. Toda pessoa deveria poder ter acesso a cuidados de saúde, inclusive, e principalmente, quando atravessa uma fase ruim. As rendas de substituição e de transferência representam em geral entre 10% e 15%, às vezes, perto de 20%, da renda nacional na maior parte dos países ricos neste início de século XXI. Ao contrário das despesas públicas de educação e de saúde, que podem ser consideradas uma transferência na forma de serviços, as rendas de substituição e de transferência fazem parte da renda disponível dos domicílios. O poder público arrecada quantias importantes a partir de impostos e contribuições sociais, depois os transfere para outros domicílios na forma de rendas de substituição, pensões de aposentadoria, seguros-desemprego, e outras transferências monetárias, programas de renda mínima etc., de modo que a renda disponível total dos domicílios em conjunto não muda. Na prática, as aposentadorias representam de longe a maior parte, entre 2/3 e 3/4, do total da renda de substituição e de transferência. Observamos ainda variações significativas entre os países. Na Europa continental, as pensões para a aposentadoria com frequência ultrapassam 12-13% da renda nacional, com a Itália e a França no topo, à frente da Alemanha e da Suécia. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o sistema público de aposentadoria é muito mais limitado para salários médios e elevados. A taxa de substituição, ou seja, o montante da aposentadoria expresso em proporção dos salários previamente obtidos, cai bem mais rápido no momento em que o salário ultrapassa o salário médio, e as pensões representam apenas 6-7% da renda nacional. Trata-se, de toda forma, de quantias consideráveis. Em todos os países ricos, o sistema público de aposentadoria constitui a principal fonte de renda para pelo menos 2/3 dos aposentados, e em geral para mais de 3/4. Apesar de todos os defeitos, e sejam quais forem os desafios que eles enfrentam, o fato é que são esses sistemas de aposentadoria pública que permitem a todos os países desenvolvidos erradicar a pobreza na terceira idade, que ainda era endêmica até os anos 1950, 1960. Junto com o acesso à educação e à saúde, as aposentadorias públicas são a terceira revolução social fundamental financiada pela Revolução Fiscal do século XX. Em comparação às aposentadorias, os seguros-desemprego representam somas muito menores, tipicamente 1-2% da renda nacional, o que significa que, em média, o tempo que se passa desempregado é menor que o tempo de aposentadoria. As rendas de substituição correspondentes também são muito úteis no momento certo. Por fim, a renda mínima corresponde a somas ainda inferiores, menos de 1% da renda nacional, quase insignificantes na escala da totalidade das despesas públicas. No entanto, essas despesas costumam ser contestadas com bem mais vigor. Suspeita-se que os beneficiários escolham ficar eternamente sob essa assistência, mesmo que a taxa de utilização dessa renda mínima seja em geral muito menor do que a de outros programas governamentais, e por isso os riscos de estigmatização, e muitas vezes a complexidade desses dispositivos, dissuadem os que têm o direito de utilizá-la.
Observamos esse tipo de debate de rendas mínimas sociais tanto nos Estados Unidos, onde a mãe solteira, negra e desempregada representa a repulsa absoluta por aqueles que desprezam o magro welfare estante americano, como na Europa. Nos dois casos, essas quantias equivalem a apenas uma minúscula parte do estado social. No total, se somarmos as despesas públicas de educação e de saúde, 10-15% da renda nacional, e as rendas de substituição e de transferência, também em torno de 10-15% da renda nacional, ou às vezes perto de 20%, chegaremos a uma massa total de despesas sociais, em sentido amplo, entre 25% e 35% da renda nacional, o que corresponde, em todos os países ricos, à quase totalidade da alta da participação das arrecadações obrigatórias do século XX. Em outras palavras, o desenvolvimento do Estado fiscal ao longo do último século corresponde, em essência, à constituição de um Estado social. 5. A redistribuição moderna. Uma lógica de direitos. Em suma, a redistribuição moderna não consiste na transferência de riqueza dos ricos para os pobres, ou pelo menos, não de maneira tão explícita. Ela consiste em um financiamento dos serviços públicos e das rendas de substituição de forma mais ou menos igualitária para todos, especialmente nos domínios da educação, da saúde e das aposentadorias. Neste último caso, o princípio de igualdade se exprime por uma quase proporcionalidade ao salário obtido durante a vida ativa. No que concerne à educação e à saúde, trata-se de uma verdadeira igualdade de acesso para todos, qualquer que seja a sua renda ou a de seus pais, ao menos em princípio. A redistribuição moderna é construída em torno de uma lógica de direitos e um princípio de igualdade de acesso a certo número de bens julgados fundamentais. Se nos colocarmos num nível relativamente abstrato, podemos encontrar justificativas para essa abordagem em relação aos direitos nas diferentes tradições políticas e filosóficas nacionais. O preâmbulo da Declaração da Independência Americana de 1776 começa por afirmar o direito igual de todos à busca da felicidade. Uma vez que a educação e a saúde fazem parte desses direitos, podemos associar tais direitos sociais modernos à citada proposição inicial, mas usando um pouco de imaginação, pois sua realização demorou muito tempo. O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789 anuncia também: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, e traz logo em seguida a seguinte explicação: as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Trata-se de uma adição importante. A existência da desigualdade como algo bastante real é mencionada na segunda frase, após a primeira a afirmar o princípio de igualdade absoluta. Essa é a tensão central por trás de toda a abordagem em termos de direitos. Até onde deve ir a igualdade dos direitos? Trata-se apenas do direito de poder contratar livremente, a igualdade dos mercados, o que na época da Revolução Francesa já parecia ser bastante revolucionário. E, se incluirmos a igualdade do direito à educação, à saúde, à aposentadoria, como começou a ser feito no Estado Social do século XX, deveríamos também incluir o direito à cultura, à moradia, a viagens. A segunda frase do primeiro artigo da Declaração dos Direitos de 1789 tem mérito de fornecer uma resposta possível a essa pergunta, pois reverte de alguma maneira o ônus da prova. A igualdade é a norma, a desigualdade é apenas aceitável se for fundamentada sobre a utilidade comum. Falta ainda definir esse termo. Os redatores da época visavam, antes de tudo, abolir as ordens e os privilégios do antigo regime, que apareciam como o exemplo máximo da desigualdade arbitrária, ou seja, sem contribuição para a utilidade comum. Contudo, podemos escolher aplicá-lo de maneira mais ampla. Uma interpretação razoável é que as desigualdades sociais só são aceitáveis se forem do interesse de todos e, especialmente, se forem do interesse dos grupos sociais menos privilegiados. É necessário então estender os direitos fundamentais e as vantagens materiais ao máximo de pessoas possível, sobretudo se for do interesse daqueles que têm menos direitos e que enfrentam oportunidades de vida mais restritas.
O princípio da diferença, introduzido pelo filósofo americano John Rawls em seu livro Uma Teoria da Justiça, enuncia um objetivo bastante próximo. A abordagem do economista indiano Amartya Sen em termos de capacidades máximas e iguais para todos parte de uma lógica não muito diferente. Num contexto puramente teórico, existe certo consenso, em parte artificial, sobre os princípios abstratos da justiça social. Os desacordos tornam-se mais claros no momento em que tentamos dar um pouco de substância a esses direitos sociais e a essas desigualdades e ancorá-los em contextos históricos e econômicos específicos. Na prática, os conflitos se refletem mais na maneira de fazer progredirem, de modo real e eficaz, as condições de vida dos menos privilegiados, na extensão exata dos direitos que podem ser garantidos a todos, considerando-se as restrições econômicas e orçamentárias e as várias incertezas a elas relacionadas. Há também desacordos na delimitação precisa dos fatores que os indivíduos controlam ou não, onde começa o esforço e o mérito e onde a sorte termina. Essas questões nunca serão resolvidas por princípios abstratos ou fórmulas matemáticas. Só poderão ser solucionadas por meio da deliberação democrática e do confronto político. As instituições e as regras organizam esses debates e as decisões desempenham um papel central, assim como as relações de força e de persuasão entre os grupos sociais. As revoluções americana e francesa afirmaram no fim do século XVIII o princípio absoluto da igualdade de direitos, o que era sem dúvida um progresso para a época. Mas, na prática, os regimes políticos frutos dessas revoluções se concentraram, sobretudo no século XIX, na proteção da propriedade privada. 6. Modernizar o Estado social e não desmantelá-lo. A redistribuição moderna e, em especial, o Estado social estabelecido nos países ricos ao longo do século XX foram construídos em torno de um conjunto de direitos sociais fundamentais. O direito à educação, à saúde e à aposentadoria. Quaisquer que sejam as limitações e os desafios que esses sistemas de arrecadação e de despesas enfrentam hoje, eles representam um imenso progresso histórico. Deixando de lado os conflitos eleitorais e os jogos partidários, um grande consenso foi formado em torno de tais sistemas sociais, sobretudo na Europa, onde domina um apego muito forte ao que é percebido como um modelo social europeu. Nenhuma corrente de opinião importante, nenhuma força política significativa, busca seriamente voltar a um mundo no qual a taxa de arrecadação seria de 10% ou 20% da renda nacional e o poder público se limitaria às funções soberanas nacionais. Entretanto, nenhuma corrente significativa sustenta a ideia de que o processo de ampliação indefinida do Estado social deveria retomar no futuro o mesmo ritmo que vigorou ao longo do período entre 1930 e 1980, o que poderia levar a taxas de arrecadação de 70, 80% da renda nacional até 2050, 2060. Claro, em teoria, nada impede que se imagine uma sociedade onde os impostos representariam 2/3 ou 3/4 da renda nacional, a partir do momento em que eles fossem arrecadados de uma maneira transparente, eficaz e aceita por todos, e sobretudo que fossem utilizados para financiar as necessidades e os investimentos julgados prioritários, como, por exemplo, a educação, a saúde, a cultura, a energia limpa e o desenvolvimento sustentável. O imposto não é nem bom nem ruim em si, tudo depende da maneira como ele é arrecadado e do que se faz com ele. Existem, porém, duas boas razões para pensar que uma progressão tão grande não é nem realista nem desejável, pelo menos no horizonte mais próximo. Para começar, o processo acelerado de ampliação do papel do Estado observado durante os 30 Gloriosos foi muito facilitado pelo crescimento excepcionalmente forte que caracterizou esse período, ao menos na Europa continental.
Quando as rendas aumentam a uma taxa de 5% ao ano, não é muito difícil aceitar que uma parte desse crescimento seja afetada a cada ano pela progressão das taxas de arrecadação e de despesas públicas, e que estas últimas avancem mais rápido do que o crescimento médio, sobretudo num contexto em que as necessidades em termos de educação, saúde e aposentadoria sejam evidentes, dados os fundos bastante limitados em 1930 ou 1950. Contudo, a situação se torna muito diferente a partir dos anos 1980, 1990, com o crescimento da renda média por habitante adulto limitado a pouco mais de 1% ao ano. Ninguém deseja uma alta forte e contínua das arrecadações, que agravaria ainda mais a estagnação das rendas ou até as faria regredir de maneira nítida. Podemos imaginar redistribuições a partir das arrecadações, ou uma maior progressividade fiscal para uma massa global mais ou menos estável, mas é muito difícil conjecturar uma alta generalizada e a longo prazo da taxa média de tributação. Não foi por acaso que observamos uma estabilização em todos os países ricos, quaisquer que fossem suas especificidades nacionais e suas alternâncias políticas. Ver o gráfico 13.1. Além disso, não é certo que as necessidades sociais justifiquem um crescimento indefinido das arrecadações públicas. De fato, existem necessidades objetivamente crescentes em termos de formação e de saúde, o que pode sem dúvida justificar um leve crescimento das arrecadações públicas no futuro. No entanto, os habitantes dos países ricos também têm necessidades legítimas de possuir um poder de compra para adquirir toda sorte de bens e serviços produzidos pelo setor privado, como, por exemplo, viagens, roupas, casas, novos serviços culturais, o último modelo de tablet e assim por diante. No mundo de baixo crescimento da produtividade, da ordem de 1,5%, que é, como já vimos, o ritmo nada desprezível no longuíssimo prazo, é necessário fazer escolhas entre os diferentes tipos de necessidade, e não existe uma razão óbvia para que a arrecadação pública devesse levar a cabo o financiamento da quase todas as necessidades. Por outro lado, além dessa lógica das necessidades e da distribuição do crescimento entre as diferentes necessidades, é preciso considerar o fato de que, ao atingir certa proporção, o setor público apresenta sérios problemas de organização. Mais uma vez, não podemos prever nada no longuíssimo prazo. Contudo, podemos imaginar o desenvolvimento de novos modos de organização descentralizados e participativos, formas inovadoras de governança, permitindo estruturar de maneira eficaz um setor público muito mais amplo do que o atual. A própria noção de setor público é em si reducionista. A existência do financiamento público não significa que a produção do serviço em questão seja realizada por pessoas diretamente empregadas pelo Estado ou pelas coletividades públicas em sentido estrito. No setor de educação ou de saúde, existe em todos os países uma grande diversidade de estruturas jurídicas, sobretudo na forma de fundações e associações, que são intermediárias entre duas formas opostas, o Estado e a empresa privada, e que participam da produção do serviço público. No total, a educação e a saúde representam mais de 20% do emprego e do PIB nas economias desenvolvidas, mais do que todos os setores industriais reunidos, um valor considerável. Além disso, tal modo de organização da produção corresponde a uma realidade durável e universal. Por exemplo, ninguém almeja transformar as universidades americanas em sociedades anônimas. É totalmente possível que essas formas de intermediação aumentem no futuro, por exemplo, nos setores de cultura ou na mídia, onde os modelos de sociedades com fins lucrativos já estão longe de ser a regra e muitas vezes apresentam sérios problemas, especialmente em termos de conflitos de interesse. Também vimos, ao estudar a estrutura e a valorização do capital na Alemanha, que a própria noção de propriedade privada não era inequívoca, mesmo no setor industrial mais clássico, automóvel. A ideia de que existiria uma única forma possível de propriedade do capital e de organização da produção não corresponde de modo algum à realidade presente no mundo desenvolvido.
Vivemos num sistema de economia mista, sem dúvida diferente do que foi imaginado no pós-guerra, mas ainda assim bastante real. Será assim também no futuro, e com certeza cada vez mais. As novas formas de organização e propriedade estão para ser inventadas. Dito isso, antes de aprender a organizar de forma eficiente as finanças públicas, que representam 2/3 ou 3/4 da renda nacional, seria bom melhorar a organização e o funcionamento do setor público, que representa hoje metade da renda nacional, incluindo as rendas de substituição e de transferência, o que já seria um grande trabalho. Na Alemanha, na França, na Itália, no Reino Unido ou na Suécia, os debates em torno do Estado Social nos próximos anos e décadas giram em torno de questões de organização, modernização e consolidação, para uma massa total de arrecadação e de despesas mais ou menos imutável proporcionalmente à renda nacional, ou talvez em ligeira alta, se seguirmos a lógica das necessidades, como melhorar o funcionamento de hospitais e creches, o que deve ser modificado no pagamento dos honorários médicos ou dos medicamentos. Como reformar as universidades ou as escolas primárias. Como ajustar o cálculo das aposentadorias ou dos seguros-desemprego em função da evolução da expectativa de vida ou do desemprego dos jovens. A partir do momento em que as despesas públicas representam quase metade da renda nacional, todas essas discussões são legítimas e mesmo indispensáveis. Se não nos interrogarmos continuamente sobre como tornar nossos serviços cada vez mais adaptados às necessidades públicas, então o consenso em torno desse alto nível de arrecadação, e, assim, do Estado Social, deixará de existir. É óbvio que uma análise de todas as perspectivas de reformas do Estado Social vai além do escopo deste livro. Apenas pontuaremos alguns desafios ligados ao campo da intervenção especialmente importantes para o futuro e que tenham uma relação muito direta com a nossa pesquisa. A questão da igualdade de acesso à formação, e em particular ao ensino superior. E a questão do futuro dos sistemas de aposentadoria por repartição num contexto de baixo crescimento. 7. As instituições educativas possibilitam a mobilidade social. Em todos os países, por todos os continentes, um dos principais objetivos das instituições educativas e das despesas públicas de educação é possibilitar certa mobilidade social. O objetivo reivindicado é que todos possam ter acesso à formação, qualquer que seja sua origem social. Em que medida as instituições existentes realmente alcançam tais objetivos? Vimos na terceira parte que a elevação considerável do nível médio de formação que se deu no século XX não permitiu reduzir a desigualdade da renda do trabalho. Todos os níveis de qualificação se elevaram. O diploma de ensino fundamental de antes é equivalente ao de ensino médio de hoje. Se antes era preciso ser formado numa faculdade para exercer certa função, agora se exige um doutorado. Considerando as transformações técnicas e do mercado de trabalho, todos os níveis de salários progrediram em ritmos semelhantes, de modo que a desigualdade não se alterou. A questão que nos colocamos agora é a da mobilidade. A massificação do ensino permitiu uma renovação mais rápida entre vencedores e perdedores dentro da hierarquia das qualificações, para uma dada desigualdade. De acordo com os dados disponíveis, a resposta parece ser negativa. A correlação intergeracional entre diplomas e rendas do trabalho, que mede a reprodução das hierarquias no tempo, não parece manifestar uma tendência de baixa no longo prazo e parece até mesmo manifestar uma tendência de aumento mais recente. Faz-se necessário, porém, ressaltar que é muito mais difícil medir a mobilidade entre gerações do que a desigualdade num determinado ponto no tempo e que as fontes disponíveis para estimar a evolução histórica da mobilidade são muito imperfeitas. O resultado mais claro nesse campo de pesquisa é o fato de que a reprodução intergeracional é mais baixa nos países nórdicos e mais elevada nos Estados Unidos, com um coeficiente de correlação 2 ou 3 vezes mais alto nos Estados Unidos do que na Suécia. A França, a Alemanha e o Reino Unido parecem estar numa situação intermediária, com menos mobilidade do que nos países do norte da Europa, porém com mais do que nos Estados Unidos.
Esses resultados contrastam com a crença da excepcionalidade americana que há muito tempo impregnou a sociologia do país e segundo a qual os Estados Unidos se caracterizam por uma mobilidade social excepcionalmente forte em comparação com as sociedades de classe da Europa. Sem dúvida, a sociedade dos colonizadores americanos tinha mais mobilidade no início do século XIX. Também vimos que a herança era historicamente menor nos Estados Unidos e que a concentração patrimonial foi por muito tempo mais baixa do que na Europa, ao menos até a Primeira Guerra Mundial. Mas no século XX, e no início do século XXI, todos os dados disponíveis sugerem que a mobilidade social é, no final das contas, menor nos Estados Unidos do que na Europa. Esses dados podem ser explicados, ao menos em parte, pelo fato de que nos Estados Unidos o acesso ao ensino superior, ou pelo menos as universidades mais elitistas, demanda o pagamento de matrículas com valores altíssimos. Considerando o grande aumento das taxas dessas matrículas nas universidades americanas ao longo dos anos 1990-2010, progressão que, aliás, seguiu bem de perto as rendas americanas mais elevadas, tudo leva a crer que os indicadores de reprodução intergeracional observados nos Estados Unidos no passado vão se agravar ainda mais para as próximas gerações. A questão da desigualdade do acesso ao ensino superior deve se tornar cada vez mais um assunto de debate naquele país. Em especial, as pesquisas recentes mostram que a proporção de diplomas estagnou em torno de 10-20% entre os filhos cujos pais pertencem aos 2/4 mais pobres da hierarquia das rendas, enquanto entre 1970 e 2010 ela havia passado de 40% para 80% para os filhos do quarto mais elevado, os 25% mais ricos. Em outras palavras, a renda dos pais tornou-se um indicador quase perfeito do acesso à universidade. 8. Meritocracia e oligarquia na universidade. Essa desigualdade de acesso à universidade parece se repetir no topo da hierarquia econômica, não só devido aos altíssimos custos de matrícula para as universidades privadas de maior prestígio, inclusive para os pais que pertencem à classe média alta, mas também porque as decisões de admissão dependem claramente da capacidade financeira dos pais de fazer doações às universidades. Um estudo revelou que as doações feitas pelos antigos alunos às suas universidades eram concentradas curiosamente no período em que seus filhos estavam na idade de tentar o acesso às instituições. Ao confrontar as diferentes fontes disponíveis, podemos estimar que a renda média dos pais dos alunos de Harvard hoje é da ordem de $450 mil, ou seja, mais ou menos a renda média dos 2% mais ricos dos lares americanos. Isso parece pouco compatível com a ideia de uma seleção baseada apenas no mérito. O contraste entre o discurso meritocrático oficial e a realidade parece, aqui, particularmente acentuado. É necessário também destacar a ausência completa de transparência nos procedimentos de seleção. Seria errado, porém, imaginar que a desigualdade de acesso ao ensino superior existe apenas nos Estados Unidos. Trata-se de uma das questões mais importantes que o Estado social deve enfrentar no século XXI. Não houve um único país que tivesse conseguido dar uma resposta de fato satisfatória a essa questão. As matrículas universitárias têm, certamente, um valor muito menor na Europa, se não levarmos em conta o caso do Reino Unido 35 e outros países, quer se trate da Suécia ou de algum vizinho nórdico, da Alemanha, da França, da Itália ou da Espanha, as matrículas em geral têm valor baixo, menos de €500. Mesmo que existam exceções, como as écoles de comércio ou a Sciences Po, grande école de estudos políticos na França, e mesmo que a situação evolua rapidamente, há hoje uma diferença marcante em relação aos Estados Unidos. Na Europa continental, considera-se em geral que as matrículas, se existirem, devem ser baixas e que o acesso ao ensino superior deve ser gratuito ou quase gratuito, assim como a educação primária ou secundária.
No Quebec, a decisão de aumentar gradualmente o valor das matrículas de cerca de $2.000 para quase $4.000 foi interpretada como uma intenção de se aproximar do sistema desigual americano e levou à greve dos estudantes no inverno de 2012 e, por fim, à queda do governo e à anulação da medida. Mas seria ingenuidade imaginar que a gratuidade é suficiente para resolver todos os problemas. Os mecanismos de seleção social e cultural mais sutis, tais como os analisados em 1964 por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron e os herdeiros, frequentemente substituem a seleção financeira. Na prática, o sistema francês das grandes écoles leva a um maior gasto público com estudantes vindos de meios sociais mais favorecidos e uma despesa pública menor para os estudantes das outras universidades, provenientes de meios sociais mais modestos. Assim, vemos que o contraste entre o discurso oficial sobre a meritocracia republicana e a realidade, o dinheiro público amplifica a desigualdade das origens sociais, é especialmente forte. De acordo com os dados disponíveis, parece que a renda média dos pais de estudantes das ciências seria hoje da ordem de €90.000, o que corresponde mais ou menos à renda média dos 10% mais ricos dos lares franceses. O recrutamento é, assim, 5 vezes mais amplo do que em Harvard, mas ainda é bastante restritivo. Não há dados que permitam fazer cálculos para os estudantes de outras grandes écoles, mas é provável que o resultado não seja nada diferente. Que fique bem claro, não existe uma maneira simples de atingir uma igualdade verdadeira de oportunidades no ensino superior. Trata-se de um desafio central para o Estado social no século XXI, e o sistema ideal ainda está para ser inventado. Os altos preços das matrículas criam uma desigualdade de acesso inaceitável, mas trazem uma autonomia, uma prosperidade e um dinamismo que torna as universidades americanas atraentes para o mundo todo. Em teoria, seria possível conciliar as vantagens de descentralização com as de igualdade de acesso, dando às universidades um financiamento público elevado e com incentivos. E, de certa maneira, o que fazem os sistemas públicos de seguro-saúde? Apoiam-se em certa autonomia dos produtores, médicos, hospitais, tomando conta coletivamente dos custos de saúde de modo que todos possam ter acesso. O mesmo poderia ser feito com as universidades e os estudantes. As universidades dos países nórdicos seguem uma estratégia assim. Isso demandaria grandes financiamentos públicos, que não são fáceis de mobilizar no contexto atual de consolidação do Estado social. No entanto, essa estratégia é muito mais satisfatória do que outros sistemas experimentados recentemente, como matrículas que variam com o nível de renda dos pais ou empréstimos reembolsáveis sob a forma de adicionais no imposto de renda. Em todo caso, para que possa haver progresso sobre essas questões essenciais para o futuro, seria bom começar a estabelecer uma maior transparência. Nos Estados Unidos, na França e na maior parte dos países, o discurso de glorificação do modelo meritocrático nacional raras vezes se baseia no exame atento dos fatos. Trata-se, mais frequentemente, de justificar as desigualdades existentes, sem consideração pelos fracassos às vezes patentes do sistema atual. Em 1872, Emily Boltman criou a Ciências Po, dando a ela uma clara missão. Compelidas a se submeter aos direitos dos mais numerosos, as classes que se autodenominam como classes altas só podem conservar sua hegemonia política ao evocar os direitos do mais capaz. Enquanto as prerrogativas tradicionais da classe alta desmoronam, a onda da democracia se choca contra uma segunda muralha, construída por méritos brilhantes e úteis, pela superioridade que impõe prestígio, capacidades das quais uma sociedade não pode se privar sem loucura. Tentemos levar a sério essa inacreditável declaração. Ela significa que é por instinto de sobrevivência que as classes altas deixam o ócio e inventam a meritocracia. Sem isso, o sufrágio universal ameaçaria fazê-las perder tudo o que possuem. Sem dúvida, devemos contextualizar essa declaração dentro dos preceitos da época. A Comuna de Paris acabara de ser reprimida, e o sufrágio universal masculino mal havia sido restabelecido. Ela tem, no entanto, o mérito de retomar uma verdade essencial.
Dar um significado à desigualdade e legitimar a posição dos ganhadores é uma questão de importância vital, que às vezes justifica todas as aproximações. 9. O futuro das aposentadorias. Repartição e crescimento fraco. Os sistemas públicos de aposentadoria se apoiam essencialmente no princípio de repartição. As cotas arrecadadas sobre os salários são utilizadas diretamente para pagar as pensões dos aposentados. Nenhuma quantia é investida, tudo é logo revertido, ao contrário do sistema de capitalização. Nos sistemas de repartição, fundados sobre o princípio de solidariedade entre as gerações, nós pagamos as cotas para os aposentados de hoje, na esperança de que nossos filhos façam o mesmo para nós amanhã. A taxa de retorno é por definição igual à taxa de crescimento da economia. As cotas que permitirão financiar as aposentadorias de amanhã serão elevadas de acordo com o progresso da massa salarial. Em princípio, isso também implica que é do interesse dos trabalhadores atualmente ativos que a massa salarial progrida o mais rápido possível. Eles devem, assim, investir nas escolas e universidades de seus filhos e encorajar a natalidade. Em outras palavras, todas as gerações estão interligadas. Uma sociedade virtuosa e harmoniosa parece estar ao alcance das mãos. Quando os sistemas de repartição foram criados, no meio do século XX, as condições eram de fato ideais para tal encadeamento. O crescimento demográfico era elevado, e o da produtividade era ainda mais alto. No total, a taxa de crescimento se aproximava de 5% ao ano nos países da Europa continental. Esse era, então, o retorno do sistema por repartição. Concretamente, as pessoas que contribuíram com cotas dos anos 1940 aos anos 1980 foram restituídas em seguida, ou ainda o são, sobre uma base de massas salariais incomparavelmente mais altas do que aquelas sobre as quais elas contribuíram. Hoje é diferente. A queda da taxa de crescimento para valores em torno de 1,5% ao ano nos países ricos, e talvez para o restante do planeta, reduz na mesma medida o retorno para o sistema de repartição. Tudo leva a pensar que, ao longo do século XXI, a taxa de retorno média do capital vai se situar bastante acima da taxa de crescimento econômico, cerca de 5% para o primeiro, e apenas 1,5% para o segundo. Em tais condições, é tentador concluir que os sistemas de aposentadoria por repartição devem ser substituídos o mais rápido possível por sistemas fundados sobre o princípio da capitalização. As cotas devem ser investidas, e não imediatamente revertidas aos aposentados e, dessa maneira, poderão se recapitalizar em mais de 4% ao ano para financiar nossas aposentadorias daqui a algumas décadas. Há, porém, vários erros relevantes nesse raciocínio. Em primeiro lugar, supondo que o sistema por capitalização seja de fato preferível, a transição do sistema de repartição para o de capitalização comporta uma dificuldade considerável. Ela deixa uma geração de aposentados sem nada. A geração que está prestes a se aposentar e que financiou a pensão da geração anterior veria com maus olhos que as contribuições reservadas a ela para pagar seu aluguel e suas compras fossem, na realidade, investidas neste vasto mundo. Não existe solução simples para um problema de transição desse porte, que sozinho torna a reforma totalmente inalcançável, ao menos sob essa forma extrema. Em segundo lugar, é necessário levar em conta, nesta análise comparativa dos diferentes sistemas de aposentadoria, o fato de que a taxa de retorno do capital é, na prática, extremamente volátil. Seria muito arriscado investir todas as contribuições de aposentadoria de um país em mercados financeiros mundiais. O fato de a desigualdade R maior que G se verificar em média não significa que ela seja sempre verdade para cada investimento individual. Quando temos meios suficientes e podemos nos permitir esperar 10 ou 20 anos antes de fazer a retirada dos lucros, o retorno do capital é de fato muito atraente. Entretanto, quando se trata de financiar o nível de vida básico de toda uma geração, seria irracional jogar com a sorte dessa maneira.
A primeira justificativa dos sistemas de aposentadoria por repartição é que eles são os melhores para garantir o montante das pensões de maneira confiável e previsível. A taxa de crescimento da massa salarial talvez seja menor do que a taxa de retorno do capital, mas é de 5 a 10 vezes menos volátil. O mesmo vale para o século XXI, e a aposentadoria por repartição continuará, então, a fazer parte do estado social ideal do futuro em todos os países. Contudo, isso não implica que a lógica R maior que G possa ser inteiramente ignorada e que nada deva mudar nos sistemas atuais dos países desenvolvidos. Existe, claro, o desafio do envelhecimento. No mundo onde as pessoas vivem até os 80 e 90 anos, é difícil conservar os mesmos parâmetros escolhidos numa época em que se vivia até os 60 e 70 anos. Além do mais, o aumento da idade de início da aposentadoria não é só uma maneira de aumentar os recursos disponíveis para os assalariados e os aposentados, o que é sempre algo bom, tendo em vista o fraco crescimento. Corresponde também a uma necessidade de realização individual no trabalho. Para muitas pessoas, aposentar-se aos 60 anos e entrar logo num período de inatividade potencialmente mais longo do que a duração de sua carreira profissional é uma perspectiva nada acolhedora. A dificuldade é que existe, nessas questões, uma grande diversidade de situações individuais. Algumas pessoas com profissões mais intelectuais podem, com certeza, desejar ficar no cargo até os 70 anos. Podemos esperar que a participação dessas pessoas na massa total de empregos aumente ao longo do tempo. No entanto, existem muitas outras pessoas que começaram a trabalhar cedo e exercem funções penosas ou pouco recompensadoras e que aspiram, legitimamente, a se aposentar mais ou menos cedo, sobretudo porque, em geral, sua expectativa de vida é menor do que a das pessoas com mais qualificações. O problema é que várias reformas conduzidas nos últimos anos nos países desenvolvidos têm a tendência de não distinguir corretamente os casos, ou seja, de demandar mais esforços desse segundo grupo do que do primeiro, daí as reações de rejeição. Uma das principais dificuldades enfrentadas por essas reformas é que, muitas vezes, os sistemas de aposentadoria atingiram uma complexidade extrema, com dezenas de regimes e regras diferentes para funcionários públicos, assalariados do setor privado e não assalariados. Para todas as pessoas que tiveram vários status ao longo da vida, o que é cada vez mais frequente nas gerações mais jovens, o direito à aposentadoria às vezes é um enigma. Essa complexidade não é nada surpreendente. Deve-se ao fato de que esses sistemas foram construídos por estratos sucessivos, à medida que os regimes de aposentadoria se estendiam a novos grupos sociais e profissionais, seguindo um movimento que na maior parte dos países desenvolvidos começou no século XIX, em particular para o setor público. Contudo, ela torna muito difícil elaborar soluções compartilhadas, pois cada um tem a impressão de que seu regime recebe menos atenção do que os outros. A sobreposição de regras e regimes leva, muitas vezes, a deturpar os desafios e, em particular, a subestimar a importância dos recursos que já são dedicados ao sistema de aposentadoria e que não podem ser aumentados de forma indefinida. Por exemplo, a complexidade do sistema francês faz com que muitos jovens assalariados não compreendam bem seus direitos à aposentadoria. Alguns têm até a impressão de que não receberão nada, mesmo que o sistema se baseie numa taxa global de contribuições para a aposentadoria bastante substancial, da ordem de 25% dos salários brutos. A criação de um sistema único de aposentadorias fundado em contas individuais, permitindo a cada um adquirir os mesmos direitos, qualquer que seja a complexidade da trajetória profissional, é uma das reformas mais importantes que o Estado social enfrenta no século XXI. Esse sistema permitiria a cada pessoa prever da melhor maneira possível o que esperar da aposentadoria por repartição e, assim, organizar melhor as escolhas de poupança e de acumulação de riqueza, que no mundo de crescimento fraco desempenharão necessariamente um papel importante, ao lado do sistema por repartição. A aposentadoria é o patrimônio daqueles que não possuem patrimônio, como muitos dizem.
É verdade, mas isso não descarta que se tente fazer com que a acumulação patrimonial também possa fazer parte da vida dos mais modestos. 10. A questão do Estado social nos países pobres e emergentes. Será que o processo de construção do Estado social observado nos países desenvolvidos ao longo do século XX tem um perfil universal? É possível observar a mesma evolução geral nos países pobres e emergentes? Não há como ter certeza. É necessário, em primeiro lugar, destacar as importantes diferenças que existem mesmo nos países ricos. Os países da Europa Ocidental parecem ter se estabilizado em torno de uma taxa de arrecadação pública da ordem de 45-50% da renda nacional, enquanto os Estados Unidos e o Japão parecem solidamente instalados em valores que giram entre 30% e 35%. Isso mostra que diferentes escolhas são possíveis para um mesmo nível de desenvolvimento. Se examinarmos a evolução da taxa de arrecadação nos países mais pobres do planeta desde os anos 1970, 1980, constataremos níveis extremamente baixos de arrecadação pública, em geral compreendidos entre 10% e 15% da renda nacional, tanto na África subsaariana quanto no sul da Ásia, sobretudo na Índia. Se considerarmos os países de nível de desenvolvimento intermediário, na América Latina, no norte da África ou na China, observaremos taxas de arrecadação compreendidas entre 15% e 20% da renda nacional, inferiores às observadas nos países ricos com o mesmo nível de desenvolvimento. O mais espantoso é que o abismo em relação aos países ricos continuou a se aprofundar nas últimas décadas. Enquanto as taxas de arrecadação média nos países ricos cresceram antes de se estabilizar, de 30-35% no início dos anos 1970 para 35-40% desde os anos 1980-1990, nos países pobres e intermediários observou-se uma redução significativa. Na África subsaariana e no sul da Ásia, a taxa de arrecadação média era ligeiramente inferior a 15% nos anos 1970 e no início dos anos 1980 e caiu para pouco mais de 10% nos anos 1990-2000. Essa evolução é preocupante, pois o processo de construção de um Estado fiscal e social foi, em todos os países desenvolvidos de hoje, um elemento essencial do processo de modernização e desenvolvimento. Todas as experiências históricas sugerem que com apenas 10-15% da renda nacional em receitas fiscais é impossível ir muito além das funções soberanas tradicionais. Se desejamos que a polícia e a justiça funcionem corretamente, não sobra muita coisa para financiar a educação e a saúde. Outra possibilidade é pagar mal a todos, policiais, juízes, professores primários, enfermeiros, e nesse caso provavelmente nenhum serviço funcionará direito. Isso pode levar a um círculo vicioso, uma vez que a mediocridade dos serviços públicos contribuirá para minar a confiança no Estado, o que tornará mais difícil a mobilização de receitas fiscais significativas. O desenvolvimento de um Estado fiscal e social está intimamente ligado ao processo de construção de um Estado, simples assim. Trata-se, portanto, de uma história extremamente política e cultural, associada às especificidades de cada história nacional e dos abismos próprios de cada país. No caso atual, parece, porém, que os países ricos e as organizações internacionais possuem certa responsabilidade. A situação inicial já não era muito boa. O processo de descolonização deu lugar, nos anos 1950-1970, a períodos políticos relativamente caóticos, marcados, de acordo com cada país, por guerras de independência contra ex-potências colonizadoras, fronteiras mais ou menos arbitrárias, tensões militares ligadas à Guerra Fria ou ainda experiências socialistas em geral mal resolvidas e, às vezes, uma mistura de tudo isso. Além disso, a partir dos anos 1980-1990, a nova onda ultraliberal vinda dos países desenvolvidos impôs aos países pobres cortes nos setores públicos e a diminuição da prioridade ao desenvolvimento de um sistema fiscal que impulsionasse o crescimento econômico.
Uma pesquisa recente, bastante detalhada, mostrou que a queda das receitas fiscais observada nos países mais pobres ao longo dos anos 1980 e 1990 é explicada em grande parte pelo desmoronamento das taxas alfandegárias, que nos anos 1970 contribuíam com cerca de 5% da renda nacional. Claro, a liberalização do comércio não é necessariamente ruim em si, contanto que não seja imposta de forma impiedosa pelo exterior e, sobretudo, que leve em conta o fato de que deve ser aos poucos compensada pelo desenvolvimento de uma administração fiscal capaz de arrecadar outros impostos e de encontrar receitas de substituição. Os países hoje desenvolvidos, que reduziram suas taxas alfandegárias cada um a seu ritmo ao longo dos séculos XIX e XX, à medida que lhes parecia útil e que descobriam como substituí-las, não tinham, felizmente, ninguém para lhes dizer o que fazer. Esse episódio ilustra um fenômeno mais geral. A tendência dos países ricos de utilizar as nações menos desenvolvidas como campo de experimentação, sem de fato tentar fazer uso dos ensinamentos de suas próprias experiências históricas. 50 Observa-se hoje uma grande diversidade de tendências em marcha nos países pobres e emergentes. Alguns, como a China, são relativamente avançados na modernização de seu sistema fiscal, em especial com o imposto sobre a renda que atinge uma parcela importante da população e oferece receitas substanciais ao governo. Talvez um estado social do tipo observado nos países desenvolvidos europeus, americanos e asiáticos esteja em processo de construção, com suas especificidades e, evidentemente, com grandes incertezas quanto aos fundamentos políticos e democráticos. Já outras nações, como a Índia, têm muito mais dificuldade de sair de um equilíbrio caracterizado por uma taxa de arrecadação baixíssima. Em todo caso, a questão do desenvolvimento de um estado fiscal e social no mundo emergente reveste-se de uma importância fundamental para o futuro do planeta.